Bom dia, boa tarde, boa noite, tá voando, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula de artes. Espero que vocês estejam bem, tenham tido um ótimo final de semana e prontos para iniciar mais uma semana aí, graças a Deus, tá? Hoje nossa aula será da disciplina de artes, vamos falar um pouco sobre a cultura europeia e a cultura brasileira. Vamos também identificar alguns pontos entre a relação entre essas culturas, tá bom? Que temos muito em comum, inclusive o Brasil, em partes, ele teve grande influência europeia na sua cultura, nos seus costumes, nas suas danças e músicas, tá bom? Ele teve grande influência. Então, a gente vai estudar e analisar todos esses pontos aí entre a cultura brasileira e europeia. Ok, pessoal, então eu vou colocar o cabeçalho aqui na nossa escola e em seguida a gente vai começar falando sobre esse assunto aí, tá bom? Ok, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A gente também vai ver um vídeo hoje bem legal. Eu gostaria de pontuar algumas curiosidades acerca da nossa cultura, que foi fortemente influenciada pela cultura europeia. Como vocês sabem, nosso país, o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses. Portugal, a gente sabe que é um país europeu. Então, nós fomos colonizados pelos portugueses, que gerou, né, que resultou na mesclagem de culturas. Nós, naturalmente, somos indígenas, tínhamos raízes indígenas aqui. As tribos indígenas, elas tomavam parte e posse da maior parte do Brasil, o que fez com que nossa cultura já tivesse sido implantada aqui, a cultura indígena, alguns costumes ainda a gente tem também, inclusive alguns alimentos que são de origem indígena. E quando os europeus vieram para cá, no caso, mais especificamente falando dos portugueses, eles vieram para cá, eles tomaram posse da terra e, em consonância disso, eles trouxeram também a sua cultura para cá. Então, eles vieram colonizar e, claro, que eles não iam perder a oportunidade de trazer a sua cultura, seus costumes e seus hábitos para o Brasil, que rapidamente, devido à grande expansão territorial que eles tomaram no Brasil, se abrigou aqui, se instalou toda a cultura portuguesa, a cultura europeia. E a cultura brasileira excêntrica, ela foi, com o tempo, né, se desvanecendo. Claro que ainda temos traços da nossa cultura primordial, mas a cultura europeia ela tomou grande parte do Brasil. Então a gente precisa estudar isso para que a gente saiba exatamente em quais pontos isso aconteceu, como isso aconteceu, né? Como foi que a cultura europeia ela tomou parte aqui do Brasil e quais são os traços da cultura europeia no nosso país. Então vou ler um texto aqui com vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela, de um artigo da brasilescola.uol.br, muito interessante, vocês querem conferir depois, vou deixar o link. Pronto. A Europa, né, de acordo com os aspectos físicos e sua formação geológica, é considerada por muitos cientistas como um continente que corresponde a uma península da Eurásia, que essa significa a união da Ásia e a própria Europa, localizada no hemisfério norte.
A Europa se constitui como um continente em razão dos acontecimentos históricos, pois nesse território houve as principais dispersões culturais, políticas e econômicas, que expandiu sua influência em âmbito internacional. Então, a Europa ela tem um grande poder de comércio, ela tem um grande poder de economia, né, e também de domínio, né, de expansão territorial. Para uma caracterização dos principais eventos ocorridos na Europa, pode-se destacar principalmente o colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações romanas e grega. Pronto. Então, como eu estava falando, as civilizações romana e grega. O Renascimento, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo. A partir dos exemplos citados, fica claro perceber que a Europa foi e ainda continua sendo o palco das grandes realizações humanas. Então, a Europa, ela, como eu falei, ela detém um poder territorial, um poder econômico, um poder muito grande. Então, isso ajudou, claro, na colonização não só do Brasil, mas também de outros países que, pelos europeus, foram colonizados. Tá bom? Pronto. Para uma caracterização dos principais eventos ocorridos na Europa, pode-se destacar principalmente o colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações romana e grega. Essa parte eu gostaria de destacar aqui novamente. Vou colocar aqui para vocês o nosso quadro. Cadê? Pronto. Por quê, professor? Vou deixar essa parte aqui. Porque essa é uma das culturas da Europa. Tá? Eles têm esse costume colonialista, eles gostam de colonizar os locais. Tá? Eles têm esse desejo imperialista de criar império, de criar reinos. Então, tanto é que alguns países da Europa até hoje mantêm esse sistema, né, de reis e servos, etc. Tá? A dinastia. Então, isso faz parte da cultura europeia. E também se abrigou na cultura americana, que tem um patriotismo exagerado, eu posso dizer assim, né? Os americanos, eles são totalmente patriotas. Então, isso faz parte da cultura deles. Então, é necessário que vocês compreendam isso, pois, eventualmente, vocês vão se deparar com pessoas da Europa, europeus, americanos, e vocês podem ter esse conflito cultural, e isso é muito sério. O que é um conflito cultural, professor? Que é... Bom, o que é um conflito cultural ou choque de cultura? Conflito cultural ou choque de cultura, pessoal, acontece quando duas culturas distintas se batem, duas culturas distintas têm relacionamento próximo uma das outras. Você é americano e a outra pessoa é brasileira, talvez, né? O americano, por si, como eu já falei, ele é patriota. Ele defende o país acima de tudo, acima de todos. Né? Já o brasileiro não tem tanto esse costume de patriotismo. Nós não somos patriotas excêntricos, né? Podemos dizer assim. Não somos. Então, pode acontecer um choque de cultura, um conflito cultural, onde a pessoa tem uma opinião diferente acerca de algo e você não tem, porque você não foi criado desse jeito. É impossível tirar esse patriotismo dos americanos, pois eles já foram criados dessa maneira. Eles foram criados assim, tá bom? Eles foram criados com esse patriotismo. Então, tentar remover a cultura de alguém é quase impossível, pessoal. Podemos dizer que é impossível. Tá? Não tem como você remover a cultura de uma pessoa. Tá? Porque da forma que ela foi criada, ela vai permanecer. Da forma como ela foi influenciada, ela vai crescer. Então, é por isso que é necessário que vocês entendam que cultura é algo que não se discute e é necessário que vocês já tenham conhecimento acerca da mesma.
Digamos que um dia vocês queiram viajar para um país que não tem um costume de ser muito afetivo, que é o caso aí do Brasil, ou perdão, da Europa. Na Europa, holandeses, alemães, holandeses, alemães, deixa eu ver aqui mais, italianos também, não. Pelo que eu sei, holandeses e alemães. Eles não têm costume de serem afetivos. Eles não são afetivos, eles não demonstram afeto. Tá? Eles não demonstram esse tipo de afeto pelas pessoas. Isso, dependendo do ponto de vista, pode se tornar um empecilho. Por que pode se tornar um empecilho? Porque, pessoal, dependendo da situação, você é uma pessoa muito afetiva, você não vai conseguir se relacionar com aquela pessoa devido ao fato dela não ser afetiva, dela não ter afeto, tá? Então, fica um pouco complicado de você conseguir manter uma relação com aquela pessoa, tá bom? Já aconteceu casos de relacionamentos que não deram certo, porque uma pessoa era mais afetiva, outra não era, mas é a cultura deles, eles são mais frios em relação a isso. Não é eu que estou dizendo, né? Isso é a cultura deles, eles não demonstram esse afeto. Nós, brasileiros, somos totalmente ao contrário disso. Nós nem se conhecemos, já abraçamos, já beijamos, já brincamos. Então, temos essa cultura mais afetiva. O brasileiro, ele é afetivo, tá? Ele tem esse costume de afeto. Um choque cultural que pode acontecer. Americano também, por exemplo, nós aqui costumamos criticar bastante os nossos governantes, os nossos políticos, o país também, né, dependendo do nível de acontecimento. Eles já não têm esse costume de criticar tanto, né? Criticar especialmente o país, pelo patriotismo que eles têm. Então, isso aí pode gerar, eventualmente, um choque cultural, um conflito cultural, tá bom? Pronto, vamos voltar aqui agora. Então, para vocês verem quão importante é que vocês tenham conhecimento acerca da cultura, tá? Cultura não envolve só dança, comida não, tá, pessoal? É a forma de agir da pessoa. São os adotados, tá bom? São os hábitos adotados pela comunidade de acordo com a situação, tá bom? Cada comunidade, cada local, ele tem a sua cultura, tem o seu conjunto de hábitos, tem o seu conjunto de costumes, tem toda a sua forma de agir, tá bom? Muito bem. A separação cultural ocorreu a partir das duas vertentes, no qual, de um lado, está a civilização romana e grega, ambas representantes da parte europeia, do outro lado, os representantes asiáticos, árabes, índios e chineses. Essa foi uma separação de valor cultural e nem tanto físico, pois o que foi levado em conta foram as disparidades culturais, religiosas e econômicas, singulares a cada grupo. Atualmente, com o estágio avançado que se encontra a globalização, o Ocidente tem promovido grande influência no Oriente, algo que ocorria raramente no século XIX. Apesar da imensa distribuição de cultura e conhecimento da Europa para o mundo, realmente quem emergiu cultura para os dois continentes saíram todos do Oriente, como, por exemplo, o cristianismo, o alfabeto, entre outros. O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XIV. 15 e 16, perdão, por meio da busca da expansão do seu território. Isso foi possível através das grandes navegações, no qual se fazia necessário extrair riquezas em outros continentes, para suprir as necessidades do mercado em constante expansão, uma vez que crescia o número da população. Por terem desenvolvido os aspectos políticos e culturais em âmbito interno, conseguiu implantar sobre os outros povos domínio, pois detinham conhecimento em ciências, estratégia militar e tecnologias. Justamente nesse momento da história que se criam as expressões civilizadas e selvagens. Essas denominações tinham como finalidade diferenciar
principal diferenciar a cultura grego-romana, chamadas também de civilizações clássicas e europeizadas. Bom, pessoal, para explicar isso aqui para vocês, a Europa, como a gente conseguiu ver, ela teve um grande influência na navegação e em busca de território. Isso, claro, fez com que seu reino fosse expandido, crescesse de forma numérica e de forma territorial. Então, a Europa, como a gente está vendo aí, ela detinha esse poder. Então, por isso que a cultura europeia ela foi se expandindo, ela foi crescendo, ela foi aumentando a cada dia que passava. E até hoje a gente vê os rastros da cultura europeia aqui no Brasil. A gente vai ver agora a cultura brasileira e também algumas relações da cultura europeia com a cultura brasileira, se de fato ainda permaneceu alguns traços da cultura europeia. A gente tem aqui a cultura brasileira, né? A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. É a miscigenação. Professor, o que é miscigenação? Miscigenação, pessoal, é o conjunto de várias raças em uma só. No caso, o Brasil é um país que tem muita miscigenação. Por quê? Porque somos resultados de várias colonizações e de vários povos que habitaram aqui. Temos traços holandeses, temos traços alemães, temos traços italianos, temos traços americanos, temos traços indígenas, principalmente indígenas, né? Pois, na verdade, nós somos descendentes indígenas. Então, quando os portugueses eles vieram para cá, eles passaram também a habitar aqui e trouxeram também uma parte do povo para cá. Então, muitas pessoas daqui do Brasil, elas são descendentes de portugueses, né, de Portugal. São descendentes de portugueses. A diversidade cultural predominante no Brasil é, consequentemente, também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. O indivíduo branco que participou da formação da cultura brasileira fazia parte de vários grupos que chegaram ao país durante a época colonial. Além dos portugueses, vieram os espanhóis, de 1580 a 1640, durante a União Ibérica, período no qual Portugal ficou sob o domínio da Espanha. Durante a ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654, vieram flamengos ou holandeses que ficaram no país, mesmo depois da retomada da área pelos portugueses. Na Polônia, aportaram ainda os franceses, ingleses e italianos. Entretanto, foi dos portugueses que recebemos a herança cultural fundamental, onde a história da imigração portuguesa no Brasil confunde-se com nossa própria história. Então, foi dos portugueses que recebemos a herança cultural fundamental. Então, a nossa cultura fundamental, podemos dizer assim, a mais influenciada, é a cultura europeia, que veio de Portugal. Bom, até os costumes mesmos, eles não são brasileiros, eles são costumes portugueses, que passaram a tomar posse, tomar conta de toda a forma de viver. Com a convivência, pessoal, os brasileiros nativos, né, que já moravam aqui, eles precisaram se adaptar, pois como houve a colonização, as pessoas precisavam obedecer e agir da forma como elas agiam, pois eles passaram a implantar várias outras formas, outros sistemas. Então, a gente não tinha sistema de banco, passou a existir. A gente não tinha sistema monetário, passou a existir. Nós não tínhamos sistema educacional, passou a existir. Em partes foi bom, em partes foi ruim. Temos os prós e os cons, né? Os contras. Mas, em parte, foi bom essa colonização. Tirando, claro, também a questão da escravidão, que muitas pessoas foram escravizadas devido a essa colonização. Os índios, os negros também foram muito escravizados.
Então, essa é a parte ruim, né? Que gerou, infelizmente, muito sofrimento para esse povo. Foram eles, os colonizadores, os responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Isso decorreu do processo de miscigenação com índios e negros africanos, de 1500 a 1808. Durante 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil. Então, durante quase basicamente 300 anos, os europeus e os portugueses, né? Os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil. Os outros tinham que passar por todo aquele processo de imigração. Tá bom, pessoal? Pronto. A formação da cultura brasileira, né? A formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos das culturas indígenas, do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes. Ou seja, nós temos uma miscigenação. Nossa, incrível, pessoal, incrível. Miscigenação. Todos nós temos. Por quê? Nós somos a junção de vários povos, indígenas, portugueses, negros, africanos e também imigrantes, holandeses, imigrantes, alemães, enfim. Foram vários povos que passaram a habitar o nosso país. E aí deu resultado a formação da nossa cultura brasileira. E aqui temos a cultura indígena, né, como era a cultura indígena, o folclore, temos a cultura portuguesa. Isso aqui nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Vamos falar sobre a cultura indígena, a cultura portuguesa e como exatamente houve essa mudança, tá bom, pessoal? Mas a aula de hoje foi mais para alertar vocês mesmo acerca da importância de compreendermos a questão cultural e a diversidade cultural do nosso mundo, tá bom? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Eu vejo você na nossa próxima aula de arte, que será na semana que vem. Ainda essa semana teremos nossa aula de português. Acompanhe lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Estudem, pesquisem mais sobre esse assunto. Tem muito conteúdo legal para vocês descobrirem, muito conteúdo massa. Vocês descobrirem a formação do nosso país, a nossa cultura, como se deu. Nossa, é muito interessante. Então, vejam essa matéria aqui também, do todamatéria.com.br, vocês vão gostar. Estudem sobre a cultura do nosso país. Na semana que vem a gente vai falar... Rapidinho. Pronto, pessoal. Então, esse aqui vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Estudem aí, beleza? Vejam no livro de vocês, vejam na internet, pesquisem cultura indígena, portuguesa e cultura brasileira, tá bom? Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Pleasant. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula. Tá bom, gente? Tchau. Qualquer dúvida, podem ir lá no Pleasant, tá bom? Até a próxima.